O tema, você que está vendo aí, possivelmente está assistindo nas quinta-feiras. O tema desta pérola é a epístola histórica de Paulo. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11. Coloca aí. Então, já estamos lá na gravação, deixa eu explicar aos irmãos o que já ouvimos aqui em off. No momento que Paulo está pregando, ele está pregando Epístola de Paulo ao Rio de Janeiro, ano 2021, fevereiro. Então vamos começar a entender, sabedoria de Cristo ativada. A Epístola aos Gálatas significa que ela tem um destinatário. É verdade. Senão, não estaria isso aqui. Seria uma epístola universal. Eu estava preparando esse argumento e eu me lembrei da carta que Pero Vaz Caminha escreveu. Escreveu a minha, você? Não podemos aplicar ela nas nossas reuniões. Desta carta entendemos o quê? O acontecimento naquela época. Então a epístola de Paulo, ela está em 3 tempos. Ela estava nos dias de Paulo, no passado, no presente e num futuro próximo ao dele. Quando Paulo escreve a epístola aos Gálatas, ele não está pensando na pandemia aqui no Brasil. Estava? Não. Paulo está escrevendo dentro do contexto dele. Os olhos de Paulo estão no futuro próximo ao dele. Eu estou pregando aqui aos senhores, eu não estou pregando para alguém que vai nascer em 2090 e alguém vai pegar esse esboço aqui e vai dizer, olha o que Geraldo está dizendo hoje. Alô, aí do ano 2090. Geraldo está pregando hoje, em 2021, dentro desse contexto, para os acontecimentos deste presente tempo. Então, olha isso aqui. Vejam, bota a outra tradução, Miguel, revista e atualizada. Por favor, com todo respeito, com todo carinho. Faço-vos, porém, saber, irmão, epístola de Paulo aos Gálatas. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Até o 24, Miguel. 18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, em que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 3. 14 anos depois, continua Paulo escrevendo ao Brasil. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. A pergunta que eu quero fazer é: que tipo de doutrina Paulo está revelando nesse texto que foi lido? Nenhuma. Esse argumento de Paulo, ele tem um caráter biográfico. Paulo está dando um testemunho dele, sim ou não? Sim.
Paulo está contando o que aconteceu com ele antes. Então, Paulo está contando uma história. Em termos espirituais, isto aqui traz edificação, crescimento espiritual a você, em que sentido? Nenhum. Por quê? Porque Paulo aqui não está trazendo doutrina. Paulo está relatando um fato que aconteceu com ele. Então, esse é um argumento de caráter biográfico. Ele fala da vida dele no judaísmo. Nesse texto existe uma ordem cronológica que consta de datas, lugares, pessoas e acontecimentos marcantes. Conseguiu identificar isso no texto? Você leu comigo? Você leu ali que existe pessoas ali naquele texto, Barnabé e Tito. Existem lugares, como ele diz, Jerusalém, Cilícia. Existem datas, ele disse 14 anos e 3 anos. Todo este argumento não é doutrinário, este é um argumento autobiográfico. A primeira pergunta que eu vou fazer aos senhores mediante esse texto: isto aqui que está lido, está acontecendo hoje? Não. A segunda pergunta é: os sujeitos nos textos estão vivos? Não. As datas aqui relatadas coincidem com a nossa data? Não. Então, a este fato histórico, a mente iluminada chama de preterismo. Todo este argumento aqui está no pretérito. Wala. Wala. E se eu fizer contrário disso? Eu vou futurizar isso aqui. É verdade. Ora, mas se eu futurizar esse texto, eu cometo um grave erro com a linguística. Primeiro, eu trago os sujeitos aqui que estão mortos, trago eles para o dia de hoje. E vou futurizando a todo esse acontecimento aqui como se ele fosse acontecer hoje. E ali tem datas. Os sujeitos ali já estão mortos há mais de não sei quantos anos. Então, quando eu leio Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, eu estou lendo uma história. Parabéns para você. E lá vem os doutores. Porque Zaqueu subiu numa árvore e Jesus entrou lá. Dá glória à igreja, glória à história que você está contando, pastor. Porque isso é uma história. Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu está vivo? Não. Aquela árvore existe? Não. Então aquilo ficou no passado. É pretérito. Acabou. Então não adianta pregar as epístolas de Paulo. As epístolas devem ter uns olhos iluminados para dividir o que é o contexto local, o que é a ação verbal, respeitando o contexto histórico das epístolas de Paulo. O que cabe a nós é aquilo que é transcendental, é aquilo que não se diluiu com o tempo. O batismo foi na cruz, foi de uma vez para sempre. O batismo não foi na cruz. Cristo nos aperfeiçoou nele, se aperfeiçoado para sempre. Uma vez aperfeiçoado em Cristo, aperfeiçoado para sempre. Paulo disse aos Efésios: vocês foram salvos pela graça. Os Efésios foram salvos pela graça. Quem nasceu debaixo de Cristo está salvo uma vez, salvo eternamente. Isto não se dilui com o tempo. E esse texto que você leu e tantos outros se diluíram. Então eu não posso aplicar um texto desse aqui, jogar no teu colo e dizer: olha, Jesus salvou Zaqueu. E vai contar história para mim? Eu vou sair da minha casa para ouvir história? Então eu vou deixar a minha família, os meus filhos, encarar chuva, sol, para chegar aqui e ver o senhor contar uma história. É porque Davi derrubou o Golias. Davi derrubou o Golias. Minha carteira cai no chão, o pastor pega, vira o meu bolso e o Davi. Abençoados,
que é a conjugação verbal que nós temos falado tanto neste dia? É você respeitar o momento da escrita. Ali, por exemplo, e esse texto lido está no pretérito. Pretérito ou preterismo não é uma doutrina. Alô? Aqui você assou, Geraldo assou. Alô, ô abençoado. Preterismo não é uma doutrina. Eu estudei até a 4ª série, você não sabe disso não. Preterismo é a ação verbal, é o tempo verbal que mostra a ação ou o estado anterior ao momento que se fala. Isto chama-se pretérito, pretérito do futuro, pretérito mais do que perfeito, pretérito imperfeito. É preciso um burro de 4ª série ensinar vocês a conjugação verbal dentro da Bíblia? Aonde estão os doutores da igreja? Onde estão os teólogos da igreja? Que pegam tudo que está escrito, tudo, e joga no peito das pessoas. Por favor, Miguel, digite aí, eu tenho 1 minuto. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, por favor. Desceu fresco. Foi-me dado, João na ilha de Patmos, alô, respeitem o tempo. João escrevendo, isso aqui quer dizer um livro da revelação, Apocalipse. Agora o engraçado é que tem Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Paulo, e Roma só deixou esse no concílio. Porque esse é o que dá mais medo, é o que prende mais os crentes. Só que quem tem olhos iluminados sabe que este livro também está no pretérito. Presta atenção. João na ilha de Patmos não está escrevendo ao Apocalipse. Apocalipse foi o nome que eles deram, que quer dizer revelação. João na ilha de Patmos está escrevendo às igrejas do Brasil. Quê? Da onde? Quem que revelou isso não foi carne nem sangue. João está escrevendo este livro às 7 igrejas da Ásia. Quem aqui faz parte das 7 igrejas da Ásia, diga amém! Não! Que susto! É isso mesmo. Quer me matar do coração? É não, né? Então vamos lá, o que João escreveu às 7 igrejas da Ásia. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, 2 pontos, dispõe-te, e mede o santuário de Deus e o seu altar e o que neles adoram. Segura. Ora, que santuário é esse que ele está medindo? Não era o santuário, o templo lá em Jerusalém? Ora, se esta palavra é para os dias de hoje, cadê o santuário de pé se ele caiu em 70? Geraldo, é que vão construir outro. Construíram lá no Brás, mas da parte de Deus não tem. Isso é especulação para justificar que esta palavra é para os dias de hoje. Mas quando João escreveu isso, certamente o templo ainda estava de pé. Porque ele está medindo o santuário, e o santuário de Deus para o judeu do qual João era um, era onde? O templo em Jerusalém. Ora, posso eu pegar esta passagem e jogar no colo de vocês? Não, isto está no passado, é pretérito. Preterismo não é uma doutrina, é a ação verbal, é o tempo verbal, respeitando isso aí. Versículo de número 2. Tem um 2. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário. Você consegue identificar que o ato exterior do santuário era ao lado de fora do templo lá em Jerusalém? Sim, se isto é para o dia de hoje, aonde fica o ato exterior do santuário? Se o santuário agora sou eu. Ele diz que é lá no Brás. Não, eu sou eu. Sou eu. O santuário hoje sou eu, o santuário hoje é você. Aonde é o ato exterior? Esta passagem
Era antes de 70. Então, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não Messas. Por quê? Porque o átrio exterior foi dado aos gentios, ao Império Romano. Estes, o Império Romano, por 42 meses, 3 anos e 6 meses, calcarão os pés à cidade do Brasil. A Espanha. Habla espanhol, nosotros. Por 42 meses, calcarão Japão, sol nascente, sayonara, arigato, vai. Aonde era a cidade santa? Por favor, diga Yahuchalan. Tem nada a ver comigo nem com você. E qual é a guerra contra Geraldo? É que Geraldo, com a 4ª série, está ensinando os doutores a conjugação verbal, respeitando o tempo da escrita, o seu remetente, o seu destinatário. Lendo com os olhos iluminados, nós extraímos o que é doutrina, e o que ficou no passado, para mim, virou história. Não, a Cristo, por favor, a Cristo. Deixa eu mandar um recado para os bonitos aí. Deixa eu ver se tem um. Ih, tem um. Volta. Vocês não vão mais contar história para nós. Nós queremos ouvir evangelho. Nós queremos conhecer a nossa posição. Nós queremos conhecer a nossa herança. E queremos descobrir, através do evangelho, o que Cristo fez pela igreja. Não o que vocês fazem nos ocultando a verdadeira mensagem do evangelho. Aqui a esse povo e aí pela internet vocês não contam mais história. Graças a Deus. Porque Moisés abriu o mar vermelho, Deus vai abrir a tua também. A minha não abre, a minha está fechada, meu amado. A minha vida Deus não vai abrir não. Chega de vocês sacudir a minha vida. Eu vou terminar aqui. Vocês sabem que eu frequentava um local, eles davam uma carteira, uma ficha de membro para você preencher. Olha a astúcia do cão. Aí nessa ficha aqui você botava o seu nome, você concorda ser um dizimista fiel? Aí a pessoa colocava assim, você trabalha em quê? É proprietário? É empregado? Sua média salarial? O cara queria saber quanto você ganhava, se você era até dono, para não ter como correr. E o envelope de dízimo via o nome e a quantidade que você tinha que dar. Alguém aqui já passou por isso? Diga sim. Contadores de história. A Bíblia Sagrada tem leitura circunstancial e tem leitura transcendental. A leitura transcendental é a doutrina que não se diluiu com o tempo, é o que interessa à igreja de Cristo. A leitura circunstancial é uma história e que eu vejo como Deus tratava aquele povo, como Deus agia, como Paulo passava algumas experiências. Isto eu leio, entendo, não vou viver igual ele nos erros, mas não devo aplicar a igreja como doutrina. A doutrina para a igreja é a sã, é a saudável. A maioria das igrejas, eu falo porque eu não tenho medo mesmo. Já deixei um seguro de vida, aumentou agora, chegou a carta lá, era R$ 333,37, aumentou agora para 415. A mulher já acorda de manhã com a faca para cima de mim. Eu não tenho medo. A maioria dos lugares que você entra a ouvir, em vez de você ouvir doutrina, você ouve tradição judaica. A igreja foi judaizada. Todos os costumes dos judeus estão dentro das igrejas evangélicas. Todos. João batizou nas águas. Essa igreja também batiza. Porque em Malaquias 3,10, essa igreja também dá. Por quê? Porque pegam aquilo que era circunstancial para os judeus, futurizam para o dia de hoje.
não tem olhos iluminados como o seu, o radar do Espírito Santo para dizer e para discernir, isto é para mim, isto é para os judeus, isto serve, isto é doutrina, isto não é. Graças a Deus pela sua vida e pelos seus olhos iluminados.